Hoje, já entrando no clima de Natal, mas sem sair totalmente do clima de Halloween, eu vim falar sobre Há Algo no Celeiro. Esse é um filme de terror comédia natalino, bem mais comédia do que terror, e bora lá conversar sobre ele. Logo no início do filme, a gente vê um velho lá tentando fugir da fazenda, mas ele percebe que não vai conseguir fugir porque cortaram os fios da motinha dele. Então ele decide que a opção mais inteligente ali é tacar fogo no celeiro, porque tem alguma coisa lá, mas o que ele não esperava é que ele ia acabar em chamas. Como 10 minutos não é o suficiente pra fazer um filme inteiro, o sobrinho desse cara herda a casa dele, que fica na Noruega, e resolve se mudar pra lá com a sua esposa e 2 filhos. E eles querem fazer um Airbnb nesse celeiro. Guarda essa informação que ela é importante. This place is gonna make an amazing hotel. Enquanto eles estão indo pra lá, eles descem do carro porque eles veem uma placa de um alce lá desenhada e eles acham uma ótima ideia tirar uma foto com essa placa. Porque, sei lá, eles acham que isso daria uma ótima foto. Turistas, né? Mas acaba que eles encontram um alce de verdade lá e o alce não fica nada feliz com os americanos invadindo as terras dele. Sai do meu gramado! E coincidentemente, uma policial que tá passando por ali acaba assustando o alce e salvando a família da morte certa. E eu tô contando essa cena aqui porque a policial fala pra eles algo do tipo: ai, se você mexer com a natureza vai te dar o troco. E eu fiquei o filme inteiro esperando aquele alce fazer alguma coisa contra eles, eu juro. Talvez essa frase seja só uma frase aleatória sem importância nenhuma, ou talvez ela esteja se referindo aos elfos e não aos alces, mas eu fiquei esperando o filme inteiro. Criou uma expectativa. E o alce não fez nada. Agora eu vou explicar um pouco sobre essa família. A gente tem esse garoto que é um fofo. A gente tem essa garota que é a clássica adolescente insuportável, que acha que só porque ela é adolescente tá liberado ela ser insuportável com todo mundo. Temos a madrasta das crianças, que ela é chata de um jeito completamente diferente, porque ela é aquele tipo de pessoa que acha que se você pensar que a vida é um morango, a vida vai ser um morango. E sim, ela fala isso porque ela é coach. E assim, cara, ninguém gosta de coach. Por que fizeram a personagem coach? Honestamente, não dá pra simpatizar com esse tipo de gente. E por último, a gente tem o pai da família, que é só um tanso mesmo. Eles chegam na casa e tudo parece muito normal, até que o garoto começa a ver uns negócios caindo e ouvir uns barulhos assim no celeiro, mas ninguém acredita nele quando ele fala sobre isso, fora que quando ele já tá em casa se preparando para dormir, ele vai olhar pela janela pro celeiro e ele vê 2 olhinhos bem vermelhos por ali olhando pra ele de volta. Inclusive, já se inscreve no canal, senão o elfo do celeiro vai ir puxar seu pé de noite. Não importa que você não tenha um celeiro, ele vai até a sua casa só pra puxar seu pé de noite. No dia seguinte, a família resolve dar um rolê pra conhecer a cidade, e além de descobrirem que ninguém foi com a cara deles, o garoto descobre um cara que tem um museu de elfos no quintal dele, e esse cara conta uma historinha pra ele sobre como os elfos podem ser terríveis e tentar te matar, ou eles podem ser muito legais e te ajudar nas tarefas domésticas. Basicamente, se você cumpre as regras dos elfos, eles te ajudam e são super legais com você, e se você não cumpre essas regras, você vira purê. Pega ele, frita ele, faz purê. Ou uma peneira mesmo. É claro que como o garoto não é bobo nem nada, ele pergunta quais são as regras porque ele quer seguir essas regras, porque ele não quer ir pro outro plano precocemente. Well, then you can go to hell. Então o cara fala que os elfos não gostam de mudanças, não gostam de barulhos e não gostam de luzes artificiais fortes. Basicamente, eu sou um elfo, provavelmente. E adivinha qual é a primeira coisa que o garoto faz quando chega em casa? Ele vai procurar o elfo do celeiro com uma lanterna. Uma lanterna! Depois do cara falou: não, luzes artificiais fortes são ruins. E apontar uma lanterna pra cara de alguém é a melhor escolha que você pode fazer depois de ouvir essa frase. Mas logo ele lembra que o elfo não gosta de luz, então ele desliga a lanterna como uma pessoa inteligente que tem um cérebro que funciona na cabeça. E o elfo finalmente aparece nessa parte, né? E eu jurei que ele ia atacar o garoto instantaneamente. Mas em vez disso, eles têm uma conversa super fofa. Eu super fui com a cara do elfo, tá? Eu estava torcendo por ele. E assim, é uma conversa super fofa, apesar do elfo não realmente falar nada. Ele só faz uns grunhidos, uns barulhos meio aleatórios. E eles fazem um símbolo meio que significa que eles vão proteger um ao outro, tipo, com a mão assim no peito. Isso é importante mais pra frente no filme. Além disso, o garoto também coloca um biscoito no chão pra alimentar ele, tal qual se dá petisco pra um cachorro.
E no dia seguinte, a neve do caminho da porta de casa deles até o carro tá completamente limpa, liberado assim o caminho. E cara, essa foi só a primeira tarefa que o elfo fez pra ajudar eles. Se eu tivesse um elfo desses na minha casa, eu ia tratar ele super bem, até porque ele te ajuda com tarefas que ninguém quer fazer e é super barato, é só você dar um biscoito pra ele, seguir as regras dele e tá tranquilo. Eu ia ser a melhor amiga do elfo. Mas é claro que pro desenrolar do filme, o resto dos habitantes da casa só faz merda. Entendam, a garota adolescente tá triste porque ela teve que se mudar e deixar a vida dela e os amigos pra trás. A madrasta tá meio desanimada ali porque ela também não sabe se vai conseguir fazer novos amigos no local novo. Aparentemente ninguém foi com a cara deles. E eles vivem numa casa bastante isolada da civilização. E o pai faz de tudo pra deixar todo mundo, menos o menino e o elfo, obviamente, felizes. Basicamente ele é um grande people pleaser, então ele faz uma merda atrás da outra. Ele coloca decorações de Natal super brilhantes e barulhentas no quintal, que só servem pra irritar o elfo e são destruídas por ele durante a noite. What happened? Eles fazem uma festa no celeiro pra tentar ali fazer amizade com os vizinhos, tocam música alta, tem gente gritando. É uma festa, então o celeiro foi reorganizado. Fora que a garota adolescente bebe e vomita na cara do elfo que tava embaixo do piso. E eles querem fazer um Airbnb no celeiro. É receita pro fracasso. E tudo isso com o garoto avisando que eles vão irritar o elfo. E assim, toda vez que eles quebram uma regra, o elfo faz alguma travessura. Ele quebra alguma coisa, ele empurra alguém da escada, ele faz alguma coisa contra eles. Mas ninguém acredita no garoto, porque ele é o único que vê o elfo. O elfo só aparece pra ele. Então ninguém acredita que esse elfo existe. Who are you talking to? An elf. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Tchau, tchau, tchau. Eles acham que o garoto tá esquizofrênico. E assim, enquanto eles estavam ali ajudando, o elfo tava fazendo as tarefas pra eles, tipo cortar a lenha durante a noite, uns negócios bem aleatórios que ninguém quer fazer. Mas a partir do momento em que eles começam a quebrar as regras, o elfo começa a pegar a raiva deles e começa a fazer coisas ruins pra eles. Tipo, ele destrói as decorações de Natal, quase derruba um barril na cabeça do pai da família. Depois da festa, ele entra na casa e sai quebrando as louças tudo e depois empurra o pai da escada. E esse pessoal muito burro acredita genuinamente quando a policial vai lá verificar e a policial fala pra eles: ah, deve ter sido uma raposa. Macho, olha o teu tamanho, você acha que uma raposa vai te empurrar da escada? É sério? Vamos parar pra pensar um pouquinho. Tudo bem, eu entendo que você acreditar que tem um elfo te empurrando da escada é meio fora da casinha, mas assim, acreditar que uma raposa te empurrou da escada não é meio patético? Com o tamanho que você tem, eu acho. Uma coisa que eu ainda não citei, que é muito engraçado do filme, é que os noruegueses, eles estereotipam os estadunidenses tal qual os estadunidenses estereotipam os brasileiros. E eu achei isso muito legal. Por quê? Porque eu gosto de ver gente que faz esse tipo de coisa se ferrando na vida um pouquinho, sabe? Pessoal tirando um sarro com a cara deles. Eu achei legal, achei muito bacana. Achei uma ótima parte do humor deles. Mas voltando, o garoto pergunta pro especialista em elfos como ele faz pra fazer as pazes com o elfo, porque eles quebraram muitas regras. What on earth did you do to make them so mad? We broke all the rules. E o especialista em elfos fala pra ele que ele tem que fazer um mingau de arroz com canela e deixar esse mingau no celeiro na véspera de Natal. Então, na véspera de Natal, o garoto faz esse mingau, só que ele deixa na geladeira antes de levar pro celeiro, porque ele vai jantar antes de levar o mingau pra lá. Erro número 1, devia ter levado logo. Já é véspera de Natal, então por que você não levou logo? Depois você ia jantar. Já tava tudo resolvido se tivesse levado. Ah, eu sei por quê. Porque não ia ter filme. Mas continuando. O que acontece é que o pai dele fez uma comida véia podre pro jantar que nem bicho conseguia comer. Então ninguém consegue jantar. E adivinha só o que acontece depois? E isso mesmo, o pai dele vai lá na geladeira e come todo o mingau que ele fez pro elfo. E o que mais? Eles não tinham mais ingredientes pra fazer outro mingau. Então a solução para esse problema que o garoto encontrou foi levar a comida tenebrosa que o pai dele fez pro elfo do celeiro, porque ele acha que o elfo ia gostar dessa comida tenebrosa, porque segundo o pai dele, é uma comida típica da Noruega. Talvez até seja, mas claramente ele não fez direito. E cara, a comida tava tão ruim, mas tão ruim, que ela transformou o elfo num monstro. Esse foi o evento canônico que transformou esse herói num vilão. É uma potência muito grande para um prato de comida ruim. E eu sei
que o problema não era só a comida em si. O problema era que o garoto era a única pessoa da família que ainda era legal com o elfo e todo mundo tava quebrando todas as regras, exceto o garoto. Então ele era o único fio ali que ainda conectava esse elfo na bondade, mas daí ele foi e deu uma comida véia podre pro elfo e daí o elfo ficou com raiva dele também. Então logo ele não tinha mais motivos pra ser bom com ninguém e daí ele se torna um monstrinho. Logo de início, o elfo fica enlouquecido e mata o cara que eles chamaram pra ser o Papai Noel na noite de Natal. E daí quando o pai da família vai procurar o cara, porque ele tá demorando muito, ele encontra o corpo morto dele lá, volta pra casa correndo e fala: a gente precisa sair daqui, vambora. Mas quando eles chegam no carro, eles descobrem que tal qual a motinha do velho no começo do filme, os elfos também cortaram os fios do carro deles. E nesse momento eles são atacados. Mas eles conseguem vencer o elfo por enquanto com as luzes do farol do carro. Então eles correm de volta pra dentro de casa, tal qual todo protagonista de filme de terror que se tranca em um ambiente que depois vai ser invadido pelo monstro. E é nesse momento que a gente descobre que na verdade não tem um elfo no celeiro. Tem uma família inteira de elfo no celeiro e não é uma família pequena. A porradaria corre solta, a família tá lá assim lutando pra sobreviver. Quando eles já estão capengando, a policial chega lá, eles contam pra ela tudo o que aconteceu e é óbvio que ela não acredita em nada do que eles falam. Ela acha que eles são só um bando de americanos bêbados e tals. Mas eles falam que estão falando sério e perguntam: cara, cadê tua arma? Eles olham assim, né, não vê em lugar nenhum. E aí, cadê? E eis a questão, os policiais da Noruega, eles não carregam a arma com eles. Eles levam a arma, mas eles não carregam com eles no corpo. Eles deixam na motinha. Então ela deixou a arma na motinha, não tava com ela a arma. Inclusive ela faz até uma piada, ela fala: a gente não resolve as coisas na violência igual vocês americanos, a gente resolve as coisas no diálogo. Mas mesmo assim a policial resolve buscar a arminha dela na motinha dela. Quando ela chega lá, a moto já foi tomada pelos elfos e eles passam por cima dela com a moto, ocasionando assim a terceira morte do filme. Então o pessoal resolve se trancar no quarto, eles fazem uma barricada lá para os elfos não entrarem, o que funciona muito bem porque os elfos encontraram um armário de bebidas, então eles resolvem eles mesmos fazer uma festinha. Inclusive acabei de entender por que eu simpatizei com esses elfos. Eles me lembram muito os Minions do meu malvado favorito e eu gosto muito desse besterol, sabe, que tem em meu malvado favorito e em filmes da Illumination no geral, e eu acho que eu senti isso nos elfos desse filme também. Mas enfim, como a família tá tentando sobreviver a longo prazo e não pelos próximos 30 minutos, então o pai e o filho vão procurar ajuda enquanto a madrasta e a garota ficam na casa esperando que eles voltem, porque a madrasta tá com a perna toda lascada e não consegue correr. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. No final eles conseguem ajuda, o cara do museu, mas nessa altura a madrasta e a garota já foram sequestradas. E lembra que eu falei que a policial deixava a arma na motinha e os elfos sequestraram a motinha? Então eles encontram a arma e vão os dois de arrasta antes deles aprenderem como usar. Mas no fim das contas, os elfos têm armas, então quando os nossos 3 heróis vão salvar as 2 donzelas, eles tentam ali entrar em um acordo de paz através da diplomacia, mas em vez disso, os elfos dão um tiro no cara do museu, porque aparentemente eles têm um líder que é bastante parecido com um ditador e que acabou de descobrir que existem armas de fogo. Mas o garoto faz o símbolo lá da proteção que ele fazia pro elfo dele lá do celeiro, que inclusive não tá ajudando a acabar com a raça deles, em vez disso tá só assistindo tudo de longe. E o elfo resolve ajudar eles, então eles conseguem fugir e tacar fogo no celeiro. Eu teria ficado um pouco revoltada, tipo, cara, eu te ajudei, você vai tacar fogo na minha casa. E no fim das contas, o cara do museu tava vivo, os elfos, família do elfo amigo, vão embora, os que sobraram. E eles arranjam um novo lar pro elfo bacana no quintal do cara do museu, porque aparentemente é um lugar que ninguém visita, ele não tem clientes, é totalmente vazio. E tem várias casas, tem um condomínio inteiro pra aquele elfo morar. Então é o melhor lugar possível. Eu amei esse filme porque ele é um filme que tem elementos do terror, mas cara, o
elfo, ele é muito gente boa, tá? Eu super entendo ele, eu também não gosto de mudança, não gosto de barulho alto, não gosto de luzes fortes. E eu acho que ele tava completamente na razão, afinal de contas a casa é dele e ele decide como que vai ser. Eu também tenho vontade de dar umas porradas nos vizinhos quando eles começam a tocar música alta e me atrapalhar. Então nós, jovens ranzinzas, nos sentimos representados pelo elfo. Fora isso, o filme é leve e simples, como um bom filme de comédia, apesar de ter os elementos de terror. You really are the whole package. E as coisas todas acontecem muito rápido, de uma maneira muito dinâmica. Então ele é muito bem equilibrado ali, você não fica entediado assistindo. Perfeitamente balanceada. Acho que eu dou uma nota 9/10 pro filme, eu assistiria ele de novo várias vezes sem problema nenhum. E se você gosta de vídeos sobre filmes e séries, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos.